Você sabe por que você não consegue sair de um relacionamento tóxico? Não é fraqueza, mas pode ser uma combinação de 3 arcanos que podem estar operando em você. Importante já ressaltar, eu vou trazer 3 possíveis motivos, mas dentro do tarô a gente tem 78 possibilidades, então não é só essas 3 cartas que representam comportamentos que podem estar te mantendo em relacionamentos tóxicos, mas são essas 3 que a gente vai aprofundar. Pode ser que você se identifique com um comportamento, com 2, ou até mesmo com todos. O importante é eu tomar consciência para conseguir encontrar caminhos aí de solução. Eu sou Ju Bueno, taróloga e psicanalista, e utilizo o tarô como ferramenta de autoconhecimento para fortalecer a sua autoestima e te ajudar a parar de ser infeliz na vida amorosa. O primeiro arcano é o eremita. Uma carta muito simbólica aqui nesse deck, inclusive, porque a gente percebe o arcano sozinho, no meio do nada, sozinho, procurando uma luz, procurando uma direção. E esse comportamento aqui, esse sentimento talvez de isolamento, é exatamente um sentimento que se manifesta em relacionamentos tóxicos. Você acaba se isolando ou sendo isolada pelo parceiro para não sair dali. Ele exerce o controle, ele exerce a manipulação, ele exerce o domínio sobre você. E aí você não dá conta e às vezes nem percebe, né, do que está acontecendo. Não percebe que você está ali naquela relação só para servir, só para ser o que o outro deseja, o que o outro espera. E aí você não tem mais vida social e aí você às vezes nem consegue socializar, porque é tanto tempo e a todo tempo fazendo tudo pelo outro e sendo o que o outro espera, que quem sou eu quando eu não sou essa versão de mim? Nem sei mais. Então eu me perco de mim mesma e é mais fácil eu ficar aqui nesse mundinho. E esse mundinho nem é o meu. É o mundinho dele que ele construiu aonde eu sobrevivo ali. Então é difícil você sair desse relacionamento porque esse mundinho te faz mal, mas te deixa segura. E qual é a segurança que você tem? A presença dele na sua vida, o cuidado que ele te dá, a atenção que ele te dá, mas que na verdade não é saudável, porque vem nesse lugar de controle e manipulação. É importante você estar atento aos sinais de que esse comportamento está se manifestando na relação, né? Então, aquela coisa de que você deixa de sair com as suas amigas, você deixa de fazer um passeio familiar com seus pais, e não necessariamente que você precisava fazer isso sozinha, mas às vezes o teu par não vai com você e também não quer que você vá. Então é muito daquela fala de, se você quiser ir, vai lá, mas eu não vou. Aí vem o sentimento de culpa, né? Mas eu vou e vou deixar ele sozinho? Não vou, então eu vou ficar com ele. E aí isso acontece 1, 2, 3, e quando vê já é normal. Ele nunca quer ir e você nunca vai porque ele nunca quer ir. Você sai, né, do teu ciclo, você sai do teu ambiente, você sai daquele lugar que antes era seguro pra você e fica só naquilo que faz sentido pra ele. E o pior, né? Às vezes você vai nos lugares que ele espera, que ele deseja que você vá, e quando você chega lá, você é abandonada. Esse lugar de se sentir só, ele se manifesta mesmo no meio da multidão, porque são pessoas que ele conhece, que ele socializa, em que não necessariamente você se identifica, e às vezes inclusive tá no começo do namoro, né? Então ele não faz questão de te enturmar, de te colocar ali no grupo. Chega, essa aqui é minha namorada, tchau, tchau, cada um por si, Deus por todos, passa a festa toda longe de você. Então essa solitude, ela pode se manifestar não só neste lugar de você estar isolada, mas também no meio do povo dele, né? Mas que por uma falta ali de cuidado, né? Por uma falta de introdução de você na vida dessas pessoas, ou dessas pessoas na vida de vocês, você acaba ficando sozinho. E você não vai perceber, porque, é melhor. Eu também tenho que acompanhá-lo, mas você não consegue enxergar que ele não está te acompanhando. Você não consegue enxergar que você está deixando de ser você, que você está deixando de fazer as coisas que você gosta. Às vezes ele sai com os amigos para beber, mas daqui a pouco você vai perceber que você não tem mais amiga para ir para um cinema, para tomar um sorvete, para assistir filme, comer pipoca, cara. Por quê? Porque você foi realmente se fechando nos desejos e nas vontades dele, e aí quando você vê, você tá sozinha ali. A Deus dará. Esse carinha aqui, na verdade nesse deck ela tá com uma musa enforcada, que é conhecido como o enforcado. Ele traz o padrão de eu preciso me sacrificar.
né? Então, para que este relacionamento dê certo, eu preciso me dedicar pelo outro. E vamos lá, aqui são algumas camadas. Não que você não precise. Relacionamento é equilíbrio. O dar, o receber, o se dedicar, o se sacrificar, né? Porém, quando este padrão está na relação, está no seu comportamento e está nesse lugar tóxico, você vai se anular, muitas das vezes vai inclusive se martirizar para garantir que o relacionamento continue existindo. Exemplo, na cama, você vai fazer coisas que você não quer. Por quê? Eu mereço sofrer, entendeu? Eu mereço me anular, eu tenho que me anular. É normal, né? Relacionamento é isso mesmo. A gente precisa fazer coisas que a gente não quer, de fato. Mas se você precisa fazer coisas que você não quer, que te ferem emocionalmente, fisicamente, vá lá. Sinal de alerta. Não é esse o caminho. Não é assim que tem que ser. O amor é doação, é dedicação, mas desde que isso não te gere sofrimento. É claro que vai demandar se abdicar de coisas que você gosta, mas a todo tempo. E você vai se abdicar de coisas que você gosta que te geram sofrimento? Tá errado. Eu vejo que o enforcado ele também pode te levar para um lugar de um relacionamento tóxico, porque você não tem tanta clareza do que você quer. É muito aquela coisa assim de, eu quero um relacionamento. Tá, mas o que você espera dessa pessoa? Eu quero ser amada. Tá, mas que mais? Sei lá, só tenho que querer ter filho. Tá, mas que mais? Quando você para pra pensar no que você quer da relação, você tem uma camada aqui muito superficial. Você não sabe o que você quer. Aí, às vezes, chega uma pessoa que tá num lugar totalmente contrário daquilo que você gostaria, mas você não consegue nem perceber, porque eu não tenho clareza, eu tô aqui estagnada, literalmente. Como enforcar, eu tô aqui travada. Eu não sei o que eu quero. Então eu quero casar ou eu só quero morar junto? Eu quero ter filhos ou eu não quero ter filhos? O meu parceiro, ele tem que ter uma religião que é a mesma que a minha ou não é necessário? E aí, quando situações vão acontecendo, por não saber o que você quer, você acaba aceitando qualquer coisa. Mas aí você começa a perceber que aquilo que você tá aceitando não tá te fazendo feliz. Mas e aí, como que eu vou sair daqui agora? Porque, puxa, né? Já tem um sentimento forte, já tem algo intenso aqui. Como que eu saio daqui? Não saio, né? É muito mais desafiador eu sair. E eu nem percebo também. Que aquilo, um vínculo está se formando e aí o amor, que é a maior força do universo, ele é tão predominante ali que eu não consigo enxergar o sofrimento, que eu não consigo enxergar o que ali não está fazendo sentido. Aí eu fico ali estagnado, assim como enforcado, eu não consigo nem sair da relação e nem de repente me posicionar para melhorar, porque a insatisfação, quando conversada, quando extravasada, né, ela pode ser mudada. Um outro, às vezes, não está te fazendo feliz porque ele nem sabe que alguma coisa que ele faz, um comportamento que ele tem, te faz infeliz. Às vezes, na cabeça dele, você tá muito bem. E ele não sabe, só que você também não consegue falar. Porque nem você percebe que aquilo te faz feliz. Entende? E aí você vai ficando. E aí você vai se tornando a pessoa que ele espera mais uma vez. E isso te mantém presa nesse relacionamento que é extremamente tóxico. E o terceiro padrão, ele vem representado aqui pela arcana da força. E aqui, para mim, um padrão muito específico, que é a questão ali do sexo, do prazer. A força, numa camada bem profunda, ela representa uma infância que teve uma situação traumática em relação à sexualidade, ao prazer. Então, assim, às vezes uma coisa pequena, a criança tá ali se descobrindo, aí toca nas partes íntimas e ouve, não põe a mão aí, né? Isso não pode, é errado, é feio, já reprime ali um instinto, já reprime algo que é natural. Ou ela pode ter sido literalmente abusada sexualmente. E aí entende o sexo como algo ruim, algo perigoso. A depender, né? São muitas possibilidades, mas às vezes entende o sexo como uma obrigação. Então eu não quero, eu não tô bem, eu não tô feliz, mas eu tenho que fazer. E aí você se mantém ali, isso é tóxico, porque veja bem, você não está feliz, você faz coisas, a sua relação com a pessoa, ela é boa, ela é fluida, mas quando a gente vai olhar para essa parte da pizza do relacionamento, isso é muito ruim. Isso está nesse lugar de toxicidade e você não percebe, porque tem todas, a pizza tem 8 partes, 7 partes estão ok, mas essa aqui não está e você acha que é isso mesmo. E não é.
Não tem que ser. Até porque, se existe o desequilíbrio aqui no prazer sexual, vai refletir na sua felicidade e na tua realização na vida. Às vezes ali na cama, né, você vai fazer coisas que você não quer, que ferem os seus valores, porque, eu tenho que, se eu sofri o abuso e eu me coloquei nesse lugar, eu tenho que ir aqui também. Às vezes é uma possibilidade. Ou, se teve aquela questão de que o sexo, as partes íntimas são sujas, são proibidas, é perigoso, eu não consigo ir pra cama e ter um orgasmo. Porque não pode. Ou eu não consigo falar sobre o que eu desejo, sobre o que eu quero. Por quê? Porque é feio, porque é errado. E isso se torna tóxico e na maior parte das vezes, às vezes, você se torna a pessoa tóxica ali. Porque é cheia de dedos. Só que é difícil porque você não consegue olhar para isso. Você não consegue se conectar a isso. Você não consegue trabalhar isso. Então você pode estar sendo a pessoa tóxica porque acaba limitando o prazer da relação. Ou você pode estar sofrendo um comportamento tóxico de não colocar limite, de fazer coisas que você não quer, que você não gosta, que não te fazem bem, mas porque tem essa questão traumática, essa disfunção, você aceita. Afinal de contas, ou eu sou mulher e eu preciso fazer isso, para que ele fique, eu preciso fazer o que ele quer, né? Mas a verdade é que, o sexo é muito importante. Muito importante. Ao meu ver, são 3 os principais pilares para que um relacionamento seja fluido: amor, sexo e comunicação. Porém, isso não significa que no sexo você tem que fazer o que ele quer, só o que ele quer. Não significa que você tem que anular aquilo que é importante para você. Não significa que você não tem que falar aquilo que não é legal para você. Não, porque às vezes a pessoa ela não tá ali te obrigando a fazer coisas que você não quer, mas você tá fazendo coisas que você não gosta. Tá tudo bem até fazer, mas eu não gosto. Mas você tá fazendo, porque existe aqui em algum nível a questão de ser tóxico e você permanece ali. Eu já atendi pessoas que um parceiro exigia, ouça essa palavra, exigia sexo 3 vezes por dia. Era uma pessoa que quando acordava, ela tinha que, ter a relação. No almoço, o parceiro vinha em casa e ela tinha que ter a relação. E à noite, antes de dormir, isso quando, na madrugada, ela não era acordada para ter relação. E quando ela veio para terapia, ela me dizia, doía, isso não é sustentável, Enfim, para uma mulher, a sensibilidade ali e tal, era desconfortável. Quantas vezes ela chegou a sangrar, mas eu tenho que fazer, porque é importante para ele. E se eu não fizer, ele vai embora. Que vá! Que vá! Você tá desrespeitando os seus limites, o seu corpo, No caso dela, ela chegava a sangrar. Isso quando ela não era obrigada a fazer ali, pela parte traseira, que para ela não era agradável. Pessoas que gostam e tá tudo bem, mas para ela não era confortável e ela fazia. Percebe a intensidade? E ela chorava nas sessões porque ela não queria fazer e ela não sabia como se posicionar. É pesado, é muito pesado. Imagina quando você combina então esses 3 lugares: o isolamento, o sacrifício e a disfunção no sexo. É pesado demais. Aqui, eu acho que o mais pesado de tudo isso é que dificilmente sozinha você vai conseguir sair desse ciclo. Porque as coisas são construídas de uma maneira que você não percebe o quanto aquilo é tóxico. Que você não percebe o quanto aquilo tá te fazendo mal. Você tá em sofrimento, mas você não percebe a intensidade do quanto aquilo te faz mal. Como essa minha paciente, com essa questão de sexo. Ela sofria, ela chorava, mas ela falava, tá tudo bem, é o que eu tenho que fazer. Então, muito provavelmente, se você se reconhece, busque ajuda. Porque se reconhecer é importante, mas é só a pontinha do iceberg. Isso aí daria desafiador demais. Afinal de contas, é tóxico. Tóxico não é tão fácil de solucionar. Conta pra mim nos comentários. Você já viveu alguma relação em que você se percebeu em um desses comportamentos? Ou você conhece alguém que está em uma relação que você percebe um desses comportamentos? Não esquece de compartilhar esse vídeo com essa pessoa, deixar o seu like e seguir o canal. Até o próximo vídeo.